Agora, 5h51, a Duda já deu o recado. André Salles e Gabriele Álvares já estão conosco aqui para falar de futebol. Boa tarde, André. Não tem ninguém feliz hoje, tem? Pois é, Bruno. Uma boa tarde para você, também para Duda, para os nossos ouvintes, para Gabi. É uma rodada bem ruim para o futebol mineiro, infelizmente. Estamos aí 3 resultados péssimos, inclusive o empate, que foi a única não derrota, mas foi com gostinho de derrota. E Gabriele Álvares está conosco também. Tudo bem, Gabi? Oi, Favarini. Boa tarde para você, boa tarde, André. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. Pois é, resultados muito ruins, né? O Atlético empatou, mas ficou perto da derrota também, inclusive. Então a gente vai lá falar um pouquinho desses resultados, repercutir então essa rodada aí para os times mineiros. Então vamos começar falando do Atlético, porque hoje pela manhã, após aquele empate em 1-1 com o Santos, que o Atlético quase perdeu, inclusive, não fosse pelas boas intervenções do goleiro Everson, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, deu uma entrevista coletiva hoje, aquela entrevista coletiva para dizer que o técnico está prestigiado e que o clube não pensa em troca no momento. Mas, André, quando o diretor precisa ir para o microfone para falar que o técnico está prestigiado, eu acho que dá para a gente dizer que o técnico não está tão prestigiado assim. Dá para dar uma dimensão da pressão, né? Acho que quando você vai para falar que ainda não está pensando em troca, é porque você está dando uma satisfação para toda a pressão que está acontecendo, né? Torcida, imprensa. E a gente vem falando isso, Bruno, as críticas são justas, né? A gente viu um Atlético e Santos no sábado, que o Atlético chegou a fazer 1-0, chegou a ter um jogador a mais, e mesmo assim o Santos teve muitas oportunidades de gol. Na reta final, se não fosse o Everson fazendo milagres, o Santos poderia ter saído com a vitória, né? Aquele último lance ali antes do apito final. Um milagre, a bola ainda bate na trave. Então, assim, o Atlético tem se mostrado uma equipe desorganizada e que os problemas acabam aparecendo no sistema defensivo. Então, acabou sendo mais um jogo com esse panorama. O Atlético poderia ter vencido, assim como poderia ter perdido. Assim, é tão aberto o jogo, é tanta trocação, que qualquer resultado é possível. E como o Atlético é superior aos seus adversários, isso é ruim. Isso mostra desorganização. Então, as críticas realmente estão muito fortes. O Atlético, só para você ter uma ideia, o Atlético nesse campeonato de 2022 já perdeu mais pontos em casa do que todo o campeonato de 2021. Claro que foi uma campanha fantástica, mas, gente, a gente não tá nem na metade do campeonato, né? Então, os problemas são importantes. A diretoria do Atlético, com certeza, tá preocupada. E na quarta-feira tem o jogo contra o Ceará. O Atlético não tem Alan e Jair, né? Sim. Então, um duelo complicadíssimo. E se eu disse que eu acho que um resultado que não fosse a vitória derrubaria o Turco, errei. Eu vou manter essa fala, porque mais um resultado adverso. Nos últimos 5 jogos, gente, o Atlético só ganhou do Avaí. É um retrospecto muito ruim. O Atlético vai muito pressionado lá pro Ceará, viu, Gabi? Pois é, acho que não tem como fugir muito desse cenário, né, André? Se o Atlético perde pro Ceará, e que é uma partida muito difícil, né? A gente tem visto o Ceará fazendo bons jogos, o Mendoza vive uma fase espetacular, fazendo gol aí em toda a partida. Então, realmente é um jogo muito complicado e com esses desfalques, realmente é uma missão difícil para o Atlético conseguir um resultado positivo e pela forma que tem jogado também. O André colocou bem e eu acho que é isso. O Atlético é um time, nesse momento, desorganizado em campo. É um time que não consegue marcar bem, por mais que tente fazer essa pressão ali, subir as linhas para fazer essa marcação bem em cima do adversário, não tem sido efetivo nisso, né? Não tem conseguido concluir as jogadas, roubar essa bola para criar chances efetivas de gol. Então o Atlético tem um rendimento muito abaixo do esperado. Se a gente pega essa partida contra o Santos, no finalzinho ali, o Santos tinha praticamente 2 jogadores a menos. Um foi expulso e o Juan estava com cãibra, que estava custando a andar, caminhar. Mal conseguia caminhar dentro de campo e o Atlético mesmo assim não conseguiu aproveitar essa superioridade numérica para tentar fazer esse resultado. E aí, eu acho que esse trabalho do Turco tem que ser questionado também por essa desorganização e pelas mexidas que ele tem feito no Atlético nas últimas partidas. Eu acho que o Savinho estava muito bem no jogo, ele tirou o Savinho, por mais que eu acho que tivesse mesmo que reforçar o setor ofensivo, mas eu acho que poderia ter sido até um pouco mais ousado. Tá jogando em casa, precisa do resultado, talvez colocasse uma escalação ali, tirando o Jair, o Alan, para tentar um time mais ofensivo para conseguir esse resultado. Então eu acho que é isso, né? Se vier o resultado negativo, eu acho que não tem como segurar o Turco mais. Aquele último lance que o Everson fez a defesa, eu fiquei impressionado com a facilidade que o jogador do Santos foi tocando a bola ali na área do Atlético. 4 contra 2 ou 3 contra 2, né? Pareceu em muitos momentos que quem estava com o jogador a menos
era o Atlético. E se aquela bola do Hulk, por exemplo, entra na falta que ela explodiu na trave e o jogo termina 2-1. Mas quando o jogo estava 1-0, o Santos também teve 2 bolas na trave. Exatamente. Não dá pra passar a mão na cabeça. O Atlético tem se mostrado uma equipe desorganizada e que tem saído com resultados justos, né? Em termos de derrota, enfim. Só uma informação, que aí é notícia, né? É renovação do contrato do Igor Rabelo. O Atlético tá com essa questão aí de zagueiros, né? Provavelmente o Godinho vai sair. Tem a situação do Alonso, só fica até o final do ano. Então, o Igor Rabelo renovado até 2025. É uma boa notícia, principalmente nessa instabilidade do sistema defensivo do Atlético. Mas ontem a gente teve um jogo legal no Maracanã, uma festa bonita das duas torcidas, muito se exalta a torcida do Vasco, mas acho que a torcida do Cruzeiro cumpriu um papel interessante também no Maracanã. Dentro de campo, o Nenê fez um cruzamento, o Getúlio cabeceou, o Vasco venceu por 1-0. É o que a gente falou muito na semana passada, né, André? O Cruzeiro, ele vinha criando gordura nas últimas rodadas para poder chegar num momento como esse e uma derrota não doer tanto assim. Não existe, né? Ninguém achava que o Cruzeiro ia continuar empilhando vitórias até o final da Série B. Em algum momento o Cruzeiro ia ser derrotado e assim, foi um jogo bem igual. O Cruzeiro sofre o gol, um erro do Zé Ivaldo no campo de ataque, tenta fazer um drible, enfim, também. O Cruzeiro já fez gols com o Zé Ivaldo ajudando na construção, não dá pra crucificar. Fato é que tem o contra-ataque, o Vasco consegue o gol. No segundo tempo, o Vasco teve uma finalização a gol. O Cruzeiro acabou sendo superior, mas não aproveitou as oportunidades que teve. É uma equipe que tem limitações, assim como o Vasco. Então, é um resultado que acaba sendo, de certa forma, justo. O Vasco mereceu ganhar de 1-0, poderia ter sido empate, mas acho que o Cruzeiro tem que pensar na frente. Contra a Ponte Preta já tem até mais de 55 mil ingressos vendidos. Buscar essa reabilitação, porque uma hora a derrota ia vir. Que bom que veio com o Cruzeiro com uma gordura. Tem 3 pontos em relação ao segundo, vai ficar aí, na pior das hipóteses, a 10 pontos, né, do quinto colocado. Então, dos males menor, acho que veio a derrota, mas veio a derrota em um jogo parelho, um jogo disputado. Então o Cruzeiro já tem que pensar na frente, Gabi. Com certeza, né? É como o André colocou, não dá para querer que a equipe vença todas as partidas e a gente sabe que jogar contra o Vasco fora de casa é sempre muito difícil, né? Conseguir pontuar ali é sempre muito complicado. A gente tinha um contexto de um Maracanã lotado, empurrando o time do Vasco. E no campo, o que a gente viu foi um jogo muito disputado, um jogo interessante. As duas equipes são equipes que têm qualidades, que não à toa estão ali na parte de cima da tabela. E o Cruzeiro tinha essa gordurinha para poder perder pontos nesses momentos. Agora é pensar em recuperar isso. Tem essa partida em casa, com apoio da torcida, para conseguir uma vitória, se manter com essa boa vantagem, uma boa vantagem para o quinto colocado, inclusive, também. Então, realmente, é uma partida para tirar as lições que tem que tirar, mas que não é para baixar a cabeça também, porque o Cruzeiro teve seus méritos dentro da partida e continua fazendo uma grande temporada e tem tudo para conquistar agora o resultado positivo jogando contra a Ponte Preta no Mineirão na quinta-feira. Ok, é isso que temos. Muito obrigado. Amanhã vocês voltam. Um abraço para você, André. Um grande abraço. Só deixar registrado que resultado injusto do América, hein? Muitas oportunidades, acabou derrotado pro São Paulo. Um abraço para você, Gabi. Valeu, gente. Até amanhã. Tá chegando ao final, olha, lá se foi mais